Bom dia. Sim. Cada escolha é uma renúncia, sabe? Lutando pra me recompor. Essa rua é bonita. Eu gosto dessa rua. Agora que deixamos os meninos, Daniel, na residência, vamos para casa, onde temos meninas ansiosas para passear. Ali eu sei que é a Frida, aqui eu acho que é o Rando. Eles adoram essa parte aqui da casa. Eu tô tentando educar a Sarabi pra ela puxar menos na hora de passear. Ontem minha melhor amiga teve aqui em casa pra deixar algumas roupas dela que não serviam mais nela, pra eu poder usar assim, se me chamarem pra alguma entrevista e tal, porque eu não tenho roupa, na real. E agora tá uma fase que eu não tô podendo comprar roupa também, sabe? Porque tá tudo muito caro, tá tudo muito absurdo. Por um milagre a gente conseguiu pagar a fatura do cartão esse mês, né? E eu tava pensando assim, sabe? O quanto ela é foda, assim, sabe? A minha amiga, ela é minha amiga desde a faculdade, assim. E eu basicamente concluí a faculdade porque ela me ajudou a concluir, sabe? Era o ano de 2019, quando a gente tava concluindo a faculdade. Foi o ano que eu comecei a trabalhar o dia inteiro, que eu mudei, né, de estágio para ser uma analista de marketing. Ela me ajudou muito, porque teve vários momentos assim, sabe, que eu pensei em desistir e eu só não desisti porque a Cris estava ali. É muito bom a gente ter uma pessoa desse jeito, né? Eu espero ser essa pessoa pra ela. Às vezes eu tenho dúvida, sabe, se sou tão boa amiga pra ela quanto ela é pra mim. Isso que é o bom de ninguém tá assistindo meu canal, sabe? Nem a Cris tá assistindo meu canal, ninguém tá assistindo meu canal. Porque eu decidi que eu não ia ficar divulgando, sabe? E quem sabe do meu canal, eu pedi pra, por favor, não se inscrever, não assistir meus vídeos pra não zoar o meu algoritmo, sabe? Pra deixar o meu algoritmo trabalhar para as pessoas que realmente querem assistir meu conteúdo. Ah, mas um dia eles vão saber. Um dia vão. Mas é gostoso pensar que não, assim, é gostoso só falar sabendo que eles não estão assistindo agora. Tava deixando de gravar de novo por causa da qualidade do vídeo, porque tá o aspirador robô passando pela casa. E aí tá com barulho de aspirador robô. Mas não tem barulho aí onde você mora? Onde eu moro tem barulho. Mas enfim, tenho ficado muito sozinha, né? E aí, quanto mais eu fico sozinha, parece que essa vontade, assim, de conversar e de ter alguém tá ainda mais intensa. Eu já me sentia muito sozinha ficando em casa, só estudando. Mas ainda assim, tinham muitos dias que o Daniel conseguia pegar folga. Então a gente ficava juntos em casa, sabe? E agora aqui em Blumenau essa rotina mudou completamente, porque o Daniel sai de casa às 5 da manhã e ele não tem hora pra voltar. E ainda tem dias que ele tá em casa e ele tá sobre aviso, e aí se ligarem ele tem que ir lá. Então... Ai, gurias, é muito difícil ficar sozinha assim, sabe? Gravar vídeos pro YouTube eu acho que é uma coisa que tá me ajudando, assim, que tá me fazendo bem. Hoje de manhã eu olhei vagas de emprego, depois daquele passeio, né, com a Sarabi. E aí eu fiquei meio desanimada e eu acabei dormindo.
Aí eu dormi até umas 9h30 e meu pai esteve aqui. Aí quando meu pai esteve aqui, a gente começou a conversar e tal, e a gente tava falando um pouco sobre a vida e sobre as coisas que ele aprendeu, assim, durante a vida. Meu pai, ele gosta muito de conversar comigo sobre isso, sabe? E aí ele contou uma história de quando meu avô parou de fumar. Eles estavam, assim, tava o meu avô, o meu pai e o irmão dele, e mais uma pessoa, agora não lembro quem é. Ele acabou de me contar a história, né? E aí eles estavam ali, e o meu avô sugeriu: e se a partir de hoje todo mundo aqui parasse de fumar? E aí o meu tio, né, que é o irmão mais novo do meu pai, disse: até parece que o pai vai conseguir parar de fumar. Se o pai parar, eu paro também. Enfim, sei que eles chegaram ali numa conclusão que eles iam parar de fumar. E depois de parar de fumar, meu avô tava conseguindo parar de fumar, parou de fumar, só que ele começou a beber. Porque o meu avô, ele era, segundo meu pai, e segundo o que meu pai me explicou, e que ele conversou uma vez com um médico, o meu avô era dependente químico. Porque ele era dependente de substância química no corpo dele. Quando o meu avô parou de fumar, ele começou a beber, e ele bebia muito. E aí, conforme foi passando os anos, assim, ele começou a ter hábitos, assim, de, sei lá, ir pro bar no domingo umas 9 e pouco da manhã e voltar só meio-dia bêbado. Na época, meu pai era jovem e era casado com a primeira esposa dele. E a primeira esposa dele e ele tinham a minha irmã mais velha. E daí, parece que a primeira esposa dele, Dona Nair, falou com a minha irmã mais velha, Dayana, pra quando ela chegasse perto do avô, que ela falasse assim pra ele: ui, vovô, você tá com um cheiro de cachaça. E aí, foi isso que aconteceu. Daí, eles foram na casa do meu avô, eu não existia ainda e ele ainda não era meu avô, na casa. E chegando lá, ele chamou a Dayana: vem cá, fica com o vovô. E ela foi. E quando ela abraçou ele, ela disse: ui, vovô, você tá com cheiro de cachaça. E aí, o meu avô ficou tipo, assim, mexido e tal, mas ele não falou nada com ninguém. E ele meio que já sabia que isso era coisa da Dona Nair, né? Porque a Dona Nair, ela tinha esse jeito, assim, de tentar ajudar as pessoas. Ela era uma pessoa muito boa, ela era uma pessoa muito comunicativa, ela era uma pessoa muito aberta. Ela trabalhava com gente, gestão, trabalhava no RH na época, né, tipo, o antigo RH. E aí ela tinha muito essa dinâmica assim com as pessoas. E daí ela resolveu ajudar meu avô nesse quesito e usou a Dayana pra isso. E o meu avô sabia que era a Dona Nair que estava por trás disso, mas ele não falou nada. Teve outro momento também que eles estavam todos em família naquele mesmo dia. E aí a Dayana veio de novo perto dele, abraçou ele e falou: ai, vovô, mas você tá com cheiro de cachaça. Enfim, isso ficou ali, entendeu? A criança tinha aprendido que o avô dela tinha cheiro de cachaça e trouxe isso para o avô. E o avô ficou desconfortável. Aí diz que quando eles foram se reunir, assim, todos na mesa para almoçar, ele falou pro pessoal da mesa, assim, que ele tinha um pronunciamento a fazer. Aí ele chamou a Dayana foi e sentou no colo dele. A minha irmã tinha tipo uns 6, 7 aninhos, assim. E ele falou: olha, o vovô não tá te prometendo que o vovô vai parar de beber, mas o vovô vai tentar. E na próxima vez que vocês vierem aqui, se o vovô estiver fedendo a cachaça, se o vovô não estiver em casa porque o vovô estiver no bar, não fiquem, vão embora. Porque daí eu não consegui. E aí parece que desde aquele dia ele não bebeu mais. E na próxima vez que eles foram lá, ele tava em casa. E aí a Dona Nair, meu pai contou que a Dona Nair falou pra Dayana: agora você vai abraçar o vovô e fala: nossa, vovô, como você tá cheiroso. É muito gostoso, assim, né, ouvir essas histórias do passado e ver como isso refletiu ao longo das gerações, assim, da minha família. Tem muitos ensinamentos, assim, que vêm do meu avô, tem muitos ensinamentos que vêm do meu bisavô, e eles vêm como valores, assim, né? Eles vêm como... não são só histórias, sabe? Isso é um valor da minha família. Tipo, naquele momento, o meu avô parou de beber, mas eu nunca vi meu pai beber como meu avô. Aquilo serviu de exemplo também pro meu pai. Enfim, o meu pai passou isso da forma dele também pra mim. Eu tenho um sobrinho mais velho, que ele é goleiro. Parece que no final do jogo teve uma entrevista onde perguntaram pro Gustavo, assim, tipo, o que inspirava ele.
E daí o moleque falou um ensinamento do tataravô dele. E aí o moleque soltou na entrevista o ensinamento do tataravô dele, que eu acho que ele nem tem noção que é o ensinamento do tataravô. Ele soltou o seguinte, que é sempre pra gente fazer o melhor que a gente sabe. Pra fazer toda a tarefa muito bem feita e o melhor bem feito que você souber. Cara, quem falou isso foi o avô do meu pai. E essas coisas me fazem pensar um pouco, assim, eu dou uma viajada na maionese, sabe? E daí a minha viagem na maionese foi referente a quem eu sou hoje e o que eu falo hoje, sabe? O que eu falo hoje pros meus amigos, o que eu falo hoje pro meu pai, o que eu falo hoje pros meus sobrinhos, sabe? Porque essas pessoas que a gente escuta histórias, então eu escuto essa história do meu tataravô, a fala do Gustavo foi referente a faz o melhor que tu sabe. Faz o melhor que tu sabe é o lema da minha família. Aí, tipo, desde que eu me conheço por gente, sabe? Tipo, várias atitudes da minha vida eu tive na minha mente, faz o melhor que tu sabe. E esse ensinamento vem do meu bisavô, que é o tataravô do Gustavo. E, cara, quando ele falava aquilo, e ele estava em vida, e ele estava vivendo aqui entre nós, ele não tinha noção do que isso gerava. Ele não tinha noção de que eu já tive situações da minha vida em que esse cara, que eu nem conheci pessoalmente, me afetou, sabe? A nossa presença na Terra, ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ela pode dar reflexo para daqui várias gerações. A gente vive numa era imediatista, a gente vive no agora, mas nós vamos ser história. Eu acho que o nome dele era Augusto, mas eu não tenho certeza. Cara, você tem noção que eu não tenho certeza do nome? Eu não tenho, eu não sei o nome do meu bisavô. Com certeza o meu bisavô nunca imaginou que teve um dia que eu fiquei até 10 horas da noite fazendo uma questão do meu trabalho, porque eu tava fazendo e não tava ficando como eu queria, mas eu sabia que eu podia fazer melhor, e eu só podia parar quando eu fizesse o melhor que eu sei. O que eu quero dizer? Às vezes você acha que você tá no mundo e que você não tá funcionando, e que você não tá fazendo as coisas direito, e que você, sabe, você acha que você tá aqui e você não tem um propósito, quando simplesmente o seu propósito é viver. Porque talvez seja necessária toda a sua vida de uma forma geral para passar uma ideia para alguém. Quando a gente tem dificuldade de encontrar um propósito, quando a gente tem dificuldade de entender qual é o nosso lugar no mundo, o desânimo vem. Essas coisas assim, elas acontecem, sabe? Porque hoje você tá fazendo uma atividade muito simples, tipo, você é a pessoa que pega o balde de água daqui e carrega o balde de água pra cá. Todo dia você faz isso. E perante o planeta Terra, meu Deus, você é a pessoa que pega o balde de água aqui e deixa o balde de água aqui? Sim. E se você não pegasse o balde de água aqui e trouxesse o balde de água pra cá, ele ia continuar enchendo de água e ele ia transbordar. E aquela água ali, ela ia gerar algum problema. Porque aquele monte de água, se estava caindo no balde, é porque não era para cair ali onde caiu. E se cair, vai causar uma infiltração. E se der uma infiltração, pode estragar todo o piso do prédio. E se estragar todo o piso do prédio, meu Deus, dependendo do andar, os andares de cima podem ruir nos andares de baixo. Tá entendendo? Cara, tudo é... O universo todinho é uma engrenagem. É uma engrenagem. Então, você pode pensar que você ser a pessoa que pega o balde daqui e leva o balde pra cá não tem importância. Mas se você não fizer isso, essa água vai empoçar.